Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta quarta-feira está no ar. Chega junto, participe com a gente, seja também um dos nossos comentaristas. Agora 6h04. Deixa eu dar bom dia aqui ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Haroldo Arruda. E bom dia você que nos honra sempre com a sua companhia. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Gente, temos trânsito então para mostrar como que está o trânsito na capital no início desta manhã de quarta-feira, hoje que é dia 23 de setembro. Vamos então com informações do trânsito através das câmeras da CEMOB. Temos aí a General Vale. Dessa vez eu não errei a patente. Isso é importante, viu? Temos aí o trânsito fluindo, mas já um movimento de carro nesse trecho. A gente pode observar aí, também temos a Avenida do CPA, trânsito tranquilo, com maior movimento de carro. O número de fumaça diminuiu um pouquinho, a quantidade, na verdade, de fumaça diminuiu um pouco e já tivemos registro de chuva na região metropolitana, viu, em alguns pontos, algumas cidades aqui no entorno de Cuiabá. A expectativa é grande para chover hoje à tarde. Segundo a meteorologista Paula Nobre, hoje chove. Mas como já diz, é a previsão do tempo, previsão né? do tempo. Tudo pode mudar daqui até a tarde. Mas melhorou muito o clima, né? Não, sim. A umidade relativa do ar hoje registra 62%, então já está muito boa. Em comparação aos 8% que a gente chegou a registrar aqui, a gente já consegue perceber essa melhora no ar, só de chover aqui perto, né? E da chuva do domingo em pontos isolados. Sim. Temos aí a Avenida do CPA, né? Outro ponto da Avenida do CPA, trânsito bem tranquilo, um ponto mais aberto. Olha que imagem bonita da Avenida do CPA, tranquilo agora. Se for para sair de casa, gente, espera a notícia de frente acabar, viu? Aí você vai. Aí temos a Avenida do CPA já entrando ali para o centro político administrativo. Temos aí o Parque Mãe Bonifácia, a gente pode ver fumaça, mais uma concentração de fumaça aí ao fundo. A câmera está abrindo na rotatória que vai para o Centro de Eventos do Pantanal e também para o bairro Santa Rosa, então está tudo tranquilo aí também, fluindo muito bem o trânsito na região do Parque Mãe Bonifácio, que é na Miguel Sutil, tanto nos dois sentidos aí ainda muito tranquilo. Trânsito nesta manhã a gente observa através das câmeras da CEMOB, da Secretaria de Mobilidade Urbana, de novo a Avenida do CPA. Olha que imagem bonita de cima, a gente pode ver o canteiro, né? Que antes era bem feinho, aberto, porque nada do VLT por enquanto, e agora está bem bonitinho. Mas fica aí a pergunta da população, e o VLT, governador, vai ou não vai sair? Tem que sair, né, gente? Pagamos muito caro por esse VLT para não sair, para ficar aí esse dinheiro perdido. Temos que batalhar e o governador tem que dar uma resposta o mais rápido possível para a sociedade. Tem a sinalização do governo federal em querer terminar o veículo leve sobre trilhos, basta o governo do estado de Mato Grosso sinalizar positivo e dar início. Tem um novo desafio agora também, inclusive para os pré-candidatos a prefeito de Cuiabá. Porque esse diálogo entre governo e município, ele precisa acontecer por conta, tendo em pauta essa questão do VLT, que é um impasse gigante. Mauro Mendes deu uma posição logo no começo, dizendo que em 100 dias resolveria isso, pelo menos daria uma solução para a questão do VLT. Não conseguiu, acabou postergando isso mais para frente. Mas me parece que agora isso vai voltar à tona. Até porque, Haroldo, muita gente fala, mas um prefeito não tem poder sozinho, mas tem sim em articulação junto com o governo, até porque o VLT vai passar em Cuiabá e Várzea Grande. E teve uma omissão das duas prefeituras durante esse período. Teve um monte de coisa errada, né? Aí teve a briga entre Mauro Mendes e Emanuel, que atrapalhou também essa união de forças para terminar o VLT. Teve a omissão do outro lado da ponte, em Várzea Grande, que deixou a Deus dará, não arrumou nada. Quando judicializou o processo, aí definitivamente ficou muito difícil para todo mundo, né? Então que a gente tem aí prefeitos candidatos que peitem e falem em terminar o VLT, porque assim, é possível e a sociedade quer isso, viu, gente? Que é tão sonhado veículo leve sobre trilhos, Lúcio.
porque Só- eu quero ver isso aqui andar em É, Cuiabá só- e Várzea Grande. Só para colocar, né, o pingo no i, não é? Na realidade, o Haroldo Arruda disse aí que o governador Mauro Mendes havia pedido 100 dias. Na realidade, ele pediu um ano, né? Ele pediu o ano de 2019, disse que em um ano ele daria essa resposta sobre o VLT. O fato é que não foram 100 dias, foi um ano, ele não deu a resposta no final de 2019, até já se desculpou aí com a sociedade por não ter dado essa resposta. Aí depois pediram mais 2 meses, 3 meses, aí a justificativa é que houve troca lá no Ministério das Cidades, né, do Desenvolvimento Regional. O fato é o seguinte, o fato é que até aqui não se tem uma solução para o VLT. E aí, nos bastidores, a conversa é a seguinte, olha, o governo do estado, naquilo que depender dele, não está muito animado em retomar as obras do empacado veículo leve sobre trilhos. E que existiria aí uma simpatia, né? Uma simpatia pelo BRT, né? Pelo ônibus rápido, né? Então, agora tem que aguardar, né? Tem que aguardar porque como é que se muda esse modal? Como você disse aqui, depois de se gastar Tanto 1 dinheiro, né? bilhão de reais, mais de 1 bilhão de reais. Aí, a outra pergunta, o que é que vai se fazer com aqueles vagões que estão lá num terreno do aeroporto, ou próximo ali do aeroporto Marechal Rondon? Então, são questões, são indagações aí que teriam que ser respondidas, não é? Com certeza. E gera dívidas também, né? O VLT parado gera dívidas. Então, vamos torcer para que a gente tenha o tão sonhado. É uma veículo coisa leve que me deixou sobre trilhos. bastante... Até outro dia, num debate, conversando sobre isso, né? Com relação aos vagões, se eles ficariam obsoletos ou não, por conta do tempo e demora para que colocassem esses vagões em ação, né? Me parece que não. Acho que não existe essa possibilidade, porque muda-se apenas o software, né? Então, está lá, está intacto, tem uma empresa cuidando exatamente dos vagões para que eles não se deteriorem, né? Enfim, pelo menos uma boa notícia boa com relação a isso. Bom, vamos esperar, né? Olha, agora eu quero repercutir, claro que o pessoal está participando aqui ainda sobre essa questão do VLT. Tem aqui, deixa eu colocar a participação. Bom dia, sou de Tangará. Uai, temos um prefeito de Cuiabá que ia fazer sozinho o VLT, diz aí o nosso telespectador. Está se referindo, será que é o prefeito Emanuel? Não, né? Não, eu não sei, eu acho que... Eu não lembro de Conta nenhum na prefeito dizer época de defender... a Olha, me questão parece do que VLT. Emanuel Pinheiro deu sim essa declaração. Ah, deu? Me Deu. parece que Emanuel Pinheiro, a confirmar, né? De repente, eu posso até estar equivocado, mas eu tenho aí uma vaga lembrança de que ele disse algum... Não sei se exatamente isso, mas algo nesse sentido, né? Algo nesse sentido. Aí... É aquilo, e o seguinte, o governador Mauro Mendes teria dado uma resposta para isso também. Ele falou assim, olha, interessante, não é? Quem quer concluir o VLT hoje não fiscalizou lá no governo Silval Barbosa, né? Porque Emanuel Pinheiro tinha uma função dentro da comissão de fiscalização. Não sei se era presidente ou membro dessa comissão de fiscalização que eles criaram lá na Assembleia Legislativa à época, mas assim, tipo, faz de conta, não é isso? Né? Tipo, faz de conta. E né? olha, Porque se não fosse faz de conta, não teria tido tanta roubalheira. Provavelmente Emanuel deve ter dito isso, Lúcio, na época da campanha, né? Ah, o pessoal está dizendo que foi na campanha. Aí, ó, Na entendeu? campanha. Prometendo alguma coisa nesse sentido, né? Ó, eu levei um puxão de orelha aqui do telespectador que falou o seguinte: bom dia, Nayara, por favor, não é a Avenida do CPA, é sim historiador Rubens de Mendonça, por favor, é o Ayrton. Ayrton, obrigada. Eu sei que a avenida é a historiador Rubens de Mendonça, mas popularmente, como aqui a gente acaba Avenida do CPA. falando mesmo, é o popular, eu falo Avenida do CPA, até porque é uma... E nessa crítica aí tem dois aspectos, Leonardo. Tem dois aspectos. O telespectador tem razão.
né? Ele tem razão. Eu peço né? desculpas. Não, ele tem razão, mas eu vou chegar lá, você vai ter a sua razão aqui ainda. O telespectador tem razão porque foi uma figura importantíssima sim. aqui em Mato Grosso, Rubens de Mendonça, não é isso? Então é o seguinte, as pessoas poderiam se acostumar a falar mais historiador Rubens de Mendonça, mas aí é o seguinte, aí para simplificar, batizaram ela de Avenida do CPA, que é o Centro Político Administrativo. Hoje é o seguinte, tanto não se usa, né, não existe esse hábito de chamar a avenida como historiador Rubens de Mendonça, que tem até algumas pessoas que, se você falar esse nome aí, elas de repente podem até não ligar uma coisa com a outra, né? De que a Avenida do CPA é a historiador Rubens de Mendonça, mas porque não existe o hábito, né, de falar mais o nome correto dessa avenida. E o pessoal está mandando aqui o vídeo, viu, do prefeito Emanuel Pinheiro prometendo aí o VLT. Não tem como a gente colocar aqui no ar porque não vai ter o áudio, mas eu agradeço. Então, só para entender, foi sim uma promessa de campanha. Certo, vamos seguir então, mas acabou aí no meio do caminho uma briga, uma disposição muito grande também com o governo e ninguém faz isso sozinho. Tem que ter uma união, viu, gente? Tem que ter uma união. Gente, eu quero falar de um outro assunto. Aqui com vocês é um assunto, a gente vem cobrando tanto do nosso telespectador, do eleitor, né, que fique bastante atento nessas eleições de 2020, que analise, que veja o passado, que não aceite aquela velha política, aquele jogo, né, da política que a gente está cansado de ver. Como a gente trouxe aqui, por exemplo, alguns casos das lideranças de bairro que acabam aí se vendendo a população de um determinado bairro. Para você aí que está me ouvindo, coibir esse tipo de coisa, basta, não deixe isso acontecer. E a gente traz aqui uma notícia exclusiva do jornal A Gazeta, de uma fonte do jornalista Pablo Rodrigo. Parabéns aí por essa notícia, por essa matéria escrita. E a matéria também está no GD, no portal Gazeta Digital, mas eu vou mostrar aqui a capa do jornal A Gazeta, com a matéria aqui, ó. Áudio revela tentativa de vender PDT a Euclides. Então, aqui essas negociatas que acabam acontecendo antes dos apoios. O Euclides aí, no caso, é Euclides Ribeiro, é candidato ao Senado pelo partido Avante, é isso? Isso mesmo. Olha, a matéria está completa, é um áudio que acabou sendo revelado do deputado Allan Kardec, que é o presidente do partido, do PDT. Será que a gente tem como colocar esse áudio aí? Vamos colocar? Na realidade aí, Nayara, eu só pediria o seguinte, antes da entrada aí desse áudio, só um resuminho rápido do que é esta denúncia anônima. Aí eu estou aqui no portal Gazeta Digital, uma reportagem exatamente do Pablo Rodrigo, né, que está aí também no jornal A Gazeta de hoje, na principal manchete. E aí eu coloco o seguinte, uma denúncia anônima que chegou ao Gazeta Digital e que também teria sido apresentada na Justiça Eleitoral, revela uma possível compra de apoio do PDT na eleição suplementar ao Senado pelo candidato Euclides Ribeiro do Avante. No áudio, o presidente estadual do PDT, deputado Allan Kardec, pede permissão aos dirigentes pedetistas para, abre aspas, fecha aspas, o apoio, e que depois presencialmente discutiria estrutura partidária, entre aspas, né? Estrutura partidária, já que Euclides teria muita condição de nos ajudar, né? Também muita condição de nos ajudar, entre aspas. E aí o seguinte, aí esse áudio que você se referiu aí, ele é assim extremamente esclarecedor. Me parece que é. Não é? Vamos então conferir esse áudio. A gente vai comentar aí alguns trechos dele, que inclusive estão descritos aí, como o Lúcio já trouxe alguns trechos do GD, do portal Gazeta Digital. Pessoal, tivemos ontem com Euclides, indicado pelo Otaviano Pivetta. Ele é o advogado que faz as recuperações judiciais
das empresas de massa falida em Mato Grosso. A princípio eu não tinha nem intenção de estar conversando com ele, pensava em liberar o partido para que cada município pudesse fazer sua composição. Só que ele tem uma proposta muito interessante para nós, inclusive eu gostei da fala dele, ele tem uma afinação com o Ciro. Ele diz que agora o que ele fez com as empresas em Mato Grosso, a recuperação judicial dos CNPJs, ele quer propor também das recuperações dos CPFs, justamente aquilo que o Ciro falou da campanha do CP Ciro. Gostei da conversa dele, foi uma indicação do Otaviano Pivetta, ele vai atacar os barões do agronegócio, inclusive o senador Fávaro, que a gente nós vamos vetar qualquer tipo de apoio a ele por conta da construção que foi feita em torno do nome do Otaviano. E agora ficaria horrível se a gente fosse lá para o Fávaro. Nilson Leitão não tem chance da gente seguir com ele por conta do PSDB. E aí ia ficar livre, ia ficar horrível, né? Esse rapaz ontem conversou conosco, conversou com o Maestro Fabrício mais tarde também. Está fechado aqui com a Gisela Simone, em Cuiabá. O PROS do estado inteiro fechou com ele. O Max bateu o martelo na mesma hora. O PSB vai com ele aí, o Várzea Grande, o Flávio Vargas vai com ele. E eu gostaria que vocês pudessem fazer essa avaliação e me dar autorização para fechar com ele. E aí depois a gente, presencialmente, a gente fala sobre questão de estrutura partidária, que ele tem muita condição de nos ajudar. Não é alguém do campo ideológico nosso, ele teve algumas falas com relação ao bolsonarismo, mas não é um bolsonarista. Ele faz duras críticas, inclusive, ao baronato do capital especulativo. Ele fez a recuperação judicial do grupo do Pivetta, do grupo do Zeca, do grupo do Marino Franz, então ele tem uma percepção sobre advocacia muito forte. E com essa situação que ele quer trazer o Ciro para dentro do palanque dele, falando sobre recuperação dos CPFs, vai ser o norte onde nós, pedetistas, vamos nos amarrar com ele ideologicamente, ou em propostas, né? E aí eu gostaria que vocês fizessem essa avaliação, avaliassem ele aí e me dessem esse retorno para eu poder avançar. E aí na terça-feira a gente reuniria a executiva para falar como que ficou a questão dos recursos financeiros desta parceria, tá bom, gente? Obrigado. Chamando a atenção para as últimas palavras, né, desse áudio do deputado Allan Kardec. Olha, vocês avaliem aí para a gente dar uma analisada nos recursos financeiros desta parceria, né? Pois é. Sim, algo, E aí olha... Vou destacar né? 2 pontos, né? Uma crítica, então eles vêm com uma bandeira, é complicado se unir, né? É o que eu falei uma vez, que eu li aqui a coligação do prefeito Emanuel Pinheiro, quando eu vi PC do B ali, PV, tudo bem, existe. PV está aqui, está com estopa, mas quando eu li Solidariedade, do Dr. Leonardo, são partidos que vêm ali com uma bandeira, né, de combate à corrupção. Mas é o poder pelo poder, né? De ética, é o poder de moral. Pelo poder, não tem, então, é um pagão você ideológico. se assusta com isso, porque você é anti, por exemplo, deixou claro, né, a ideologia não bate com a ideologia do presidente Jair Bolsonaro. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vai fazer uma junção, um apoio com uma pessoa que tem um pensamento totalmente contrário, que fez passeata, carreata para o presidente Jair Bolsonaro. E aí tem um ataque também, mais uma vez, do pessoal falando aí do agronegócio, dos barões. Não é um bom caminho para se... Não, né? Você tem que ter proposta para tudo. Na política você precisa ter pelo menos ideologia política, né? Se colocar no mesmo balaio socialista, se você colocar no mesmo balaio, por exemplo, progressistas e conservadores, é algo absurdo, mas a população não enxerga isso. É o poder pelo poder. Quer dizer, tanto faz. O que nós podemos fazer para poder chegar, ganhar a eleição? Vamos nos unir aqui e pronto, acabou. O que é simplesmente lamentável, mas é exatamente isso. No final deste áudio é que realmente é comprometedor. Né? E o Gazeta Digital, né? O Gazeta Digital, ele procurou o deputado Allan Kardec, que negou que tenha feito qualquer negociação financeira com Euclides Ribeiro e que, entre aspas, dificilmente, fecha aspas, teria dito para os correligionários sobre recursos financeiros e do que chamou de parceria. Bom, ele deve ter se esquecido, né? Porque no áudio aí nós ouvimos, né, de forma clara, em alto e bom som, essas expressões, né? Parceria e recursos financeiros, né? Aí o deputado alega que Euclides Ribeiro precisará de recursos financeiros para poder realizar a campanha no Estado, né? E que
o apoio financeiro que será negociado com o PDT será dentro da lei e através de doações e materiais de campanha. Abre aspas. É o que todo mundo faz, disse Kardec, que também afirmou que as negociações com Euclides Ribeiro se deu em defesa do legado do PDT e dentro da legalidade. Você está lendo a nota dele? Estou lendo aqui alguns trechos aí da defesa que ele fez aí ao jornalista Pablo Rodrigo, quando foi procurado para responder sobre esta denúncia anônima, sobre esse áudio que chegou aqui ao Gazeta Digital. Mas tem um outro trecho aqui. Do candidato, né? Do Euclides. Se tiver alguma coisa aí. Olha só, esse ponto aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Referindo-se ainda a esse áudio, né, a gravação. Abre aspas. Palavras do deputado Allan Kardec. Abre aspas. Está fechado aqui com a Gisela Simona em Cuiabá. O PROS no estado inteiro fechou com ele. Ele é Euclides Ribeiro. E continua aqui a declaração de Allan Kardec. O Max Russi bateu o martelo na mesma hora. O PSB vai com ele lá em Várzea Grande. O Flávio Vargas vai com ele. E eu gostaria que vocês pudessem fazer essa avaliação e me dar autorização para fechar com ele, diz um outro trecho do áudio. Né? É só a gente, o que nós estamos aqui é chamando a atenção para alguns trechos dessa gravação. Né? E o que causa estranheza, né? São aquelas expressões, né? Recursos financeiros e parceria, né? E parceria. Vamos aqui algumas... E a candidata do PROS, a Gisela Simona, algum tempo atrás, Nayara, ela não declarou publicamente que também iria apoiar Euclides Ribeiro? Declarou, não declarou? Declarou, não é? Declarou que foi... Ela teve uma matéria aqui, inclusive, Haroldo e Lúcio, que ela falava, acho que foi o melhor projeto financeiro, acho que ela deixou claro isso na matéria. Depois a gente vai ver se a gente consegue resgatar isso aqui no A Notícia de Frente, que falava justamente que foi a melhor, esqueci a palavra que ela usou, mas é como se fosse o melhor, não é nem projeto, mas a melhor proposta. Melhor proposta. E a pergunta que se faz aí é um questionamento, não é? É um questionamento aí, é o seguinte, a composição do PDT, né, do deputado Allan Kardec, para ser vice na chapa do PROS de Gisela Simona, foi depois desse áudio? Não, é um questionamento que se faz, né? É um questionamento que se faz por causa das declarações que estão nesse áudio, né? A composição para o PDT entrar na chapa do PROS como vice de Gisela Simona foi após esse áudio? Foi após esse áudio? É um bom questionamento. Ou não? Não sei. É um questionamento, claro, que se faz, né? Você tem resposta, né? E o seguinte, isso daqui é um assunto também para a Justiça Eleitoral, né? É o que eu ia perguntar, exatamente. À medida que você tem um áudio desse comprometedor, acho que a palavra correta para representar esse áudio é comprometedor, né? Porque por mais que o Allan Kardec ele negue essa parceria financeira, sabe-se lá, entre aspas, quais são as intenções que são escusas nesse processo todo, a Justiça Eleitoral precisa agir para poder saber o que está acontecendo, né? Vamos aqui a algumas participações dos telespectadores aqui do A Notícia de Frente. Tem muita gente participando, tá? Bom dia, Nayara, e a todos da bancada. Temos que acabar com esse toma lá da cá. O povo cuiabano tem que se valorizar para não reclamar mais tarde. É o Nélio Neves, do bairro Jardim Campo Verde. Leonel Brito deve estar revirando na Catatumba com essas notícias. Leonel Brizola. É Leonel Brizola, só que o nosso... Eu ia corrigir agora, só que o nosso telespectador falou Leonel, mas deve ser o corretor também, né? Bom dia, Nayara. Todos os políticos que conheço até hoje, todos roubam? Votar em quem? Valdeci. Mas ele fez uma pergunta, né? Todos roubam? Não, tem suas exceções. Tem políticos bons, tem políticos bem intencionados, né?
Tem sim, a gente não pode generalizar não. Tem mais gente aqui falando, olha, esse é o papel da imprensa, mostrar o público e pôr a público, né, para a sociedade, ajudar a desmascarar os políticos. Por isso que a gente falou, é o Simeone. Simeone, se você, eleitor, nessas eleições, gravar, se você filmar, manda para o Grupo Gazeta, a gente vai divulgar. É muito complicado a gente divulgar sem provas nesse processo eleitoral. Até porque existem também o jogo, né, do outro lado, os adversários e tudo mais. Por isso a gente pede sempre essa gravação. Tem o Pardal, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral, está disponível para iOS, Android. Lá você pode fazer sua denúncia, olha só, anônima. Você não vai ter a identificação revelada, mas contribua nesse processo eleitoral. Faça a sua parte como cidadão. Tem um outro aspecto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, a manchete aqui do jornal A Gazeta de hoje. Áudio revela tentativa de vender PDT ao Euclides Ribeiro. Bom, é só lembrar aqui o seguinte, de que pelo áudio, nós ouvimos falar de PSB, do Max Russo, né? Deputado estadual lá da região de Jaciara, né? Entrou numa briga danada há pouco tempo atrás para ser o primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, né? Foi uma polêmica, foi uma crise danada, mas aí é o seguinte, aí tirou Janaína Riva fora e ele acabou sendo o primeiro secretário lá da Assembleia Legislativa, né? E aí é o seguinte, envolve o candidato ao Senado, Euclides Ribeiro, do Avante, que até pouco tempo atrás ninguém sabia quem era, não é isso? Exatamente. Se lançou agora há pouco, né? E tem tido aí uma grande visibilidade na mídia, né? Tem aparecido toda hora, em todo site que você abre, lá está o Euclides Ribeiro do Avante, não é isso? Bom, tudo bem. Que a assessoria deve ser boa também, a né? assessoria deve funcionar, né? Muito boa. A assessoria deve ter uma boa estrutura de assessoria, não é isso? Então, aí mas aí o que eu quero destacar é o seguinte, nesse áudio, né, aparece lá o Euclides Ribeiro do Avante, candidato ao Senado, e aparece PSB, aparece PROS e aparece PDT. Ou seja, me corrijam se eu estiver errado. Esses três partidos se situam mais à esquerda do espectro político, é isso? Sim, né? Estou é o que correto eu falei aqui nessa antes, afirmação? né? Mais progressistas. Ou ela né? merece uma correção? Eles estão mais para o lado progressista do que do lado conservador, sem dúvida alguma. Do centro para a esquerda. Centro-esquerda. Não é isso? Bom, você leu um trecho da nota... Pelo menos é assim que se projetam, né? Você leu um trecho da nota do Allan Kardec? Eu li alguns pontos Deixa eu do trazer Gazeta então Digital. um outro lado aqui do Gazeta Digital. Como o Lúcio disse, o deputado Allan Kardec negou que tenha feito qualquer tipo de negociação financeira com Euclides Ribeiro e que dificilmente teria dito para os correligionários sobre recursos financeiros do que chamou de parceria. Porém, o deputado alega que Euclides Ribeiro precisará de recursos financeiros para poder realizar campanha no Estado. Já o candidato ao Senado, Euclides Ribeiro, negou qualquer acordo financeiro e que todo o apoio que conquistou ocorreu dentro de ideias e projetos. Aí ele fala, nunca existiu isso. Defendo e faço a nova política, afirmou. Somos contra qualquer tipo de negociação financeira e vamos combater isso nas eleições, afirmou aí o senador Euclides Ribeiro. O candidato ao Senado. Já o deputado e presidente do PSB em Mato Grosso, Max Russo, negou qualquer conversa com o postulante ao Senado sobre recursos e que o acordo se deu por conta da primeira suplência, que ficou com o partido. O apoio só foi fechado porque ele foi o único que nos ofereceu a primeira suplência. Nós do PSB estamos com ele por isso. E já a candidata à prefeitura em Cuiabá, a Gisela Simona, lembrou que as negociações com Euclides e o PROS duraram mais de um mês e que nunca tratou de apoio financeiro na campanha. Ela fala, desconheço isso, o que houve foi diálogo
e debate de propostas. Então temos aí a resposta do deputado Allan Kardec, do candidato Euclides Ribeiro, da candidata à Prefeitura de Cuiabá, Gisela Simona, e do presidente do PSB, que é deputado também, o Max Serrucci. Eu falava aqui agora há pouco com o nosso câmera de estúdio, o Wilson Coité, né? Até para elogiar, não só o furo de reportagem aí do repórter Pablo Rodrigo, né? Mas como a edição, né? De fotografia, né? A edição de fotografia que ilustra essa reportagem aqui, né? Aqui nós temos aqui a foto, né? Gostaria que pudesse mostrar aqui, não é? Nós temos a foto aqui do Euclides Ribeiro, né? Do candidato ao Senado Euclides Ribeiro, do maestro Fabrício Carvalho, do PDT, que na composição aí que foi feita, né? E no centro, né, nós temos a candidata do PROS, Gisela Simona, né? Os três aqui com a mão no coração e cantando, me parece aqui que deve ser o hino nacional. Então, só para elogiar aí a edição de fotografia na reportagem do Pablo Rodrigo. Que a fotografia tem aí, não? Vamos ver aqui, acreditar embaixo, de quem embaixo. é a foto. Lá no cantinho. De quem é a foto, por favor, Nayara, por favor. É do Bruno Ribeiro, deve Do ser Bruno assessoria, né? Ribeiro. Assessoria, né? Olha, vamos seguir então. Agora a gente vai falar ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, que vai trazer informações sobre o novo decreto que afrouxa as medidas de isolamento e o toque de recolher em Chapada dos Guimarães. É isso mesmo, Bruno? Conta pra gente. Bom dia. Olá, Nayara, muito bom dia, uma ótima terça-feira. Exatamente, sobre Chapada dos Guimarães, a gente volta a falar daqui a pouquinho, mas a informação que a gente tem agora é sobre nesta quarta-feira, na verdade, né? A gente está apurando as informações ao vivo, mas antes a gente vai falar então aqui como estava organizado sobre o governo do estado, que é uma novidade do governo do estado sobre o ajuste de pagamentos que os servidores estavam recebendo durante o dia 4, dia 5 e até no meio do mês, segundo uma entrevista de ontem de Mauro Mendes, de que os funcionários, quando ele assumiu a gestão, tinha dificuldade e esse desencontro em acertar com os servidores, mas que agora, a partir inclusive desse mês de setembro, na quarta-feira que vem, no último dia útil, os funcionários voltam a receber e que eles vão receber dentro do mês que eles atuaram. O seu serviço não vai ficar no outro mês. Um pouco mais ele fala nesta entrevista coletiva que você acompanha agora. Veja. Eu tenho muita satisfação diante dos senhores aqui agora, diante de todos aqueles que são servidores aqui do estado de Mato Grosso, anunciar formalmente que no mês de setembro de 2020 nós voltamos a pagar no estado, no dia 30 do mês, o salário desse mês. Então, com muita alegria, isso é mais um sinal desta recuperação do estado de Mato Grosso. É mais um sinal claro de que todas as medidas corretas que nós tomamos, elas já produzem efeito no estado de Mato Grosso. Então, essa é a novidade sobre o governo do estado e uma boa notícia para os servidores, então, que a partir da quarta-feira que vem já tem o salário na conta. Inclusive, na última semana, quando Jair Messias, Bolsonaro e Mauro Mendes estiveram em Sorriso, em Sinop, o discurso de Mauro Mendes foi que quando o pai quer ajudar o filho, às vezes ele tem que ser um pouco mais rígido e às vezes o filho não acha legal, mas são as medidas que ele iria atuar dessa forma. E assim ele voltou a dizer que está certo, que todas as medidas, o que foi enxugado, o que foi retirado, foi realmente tentando levar a que chegasse a esse ponto. Como ele disse anteriormente, que hoje Mato Grosso vive dias melhores. Então, aos servidores, a partir de quarta-feira que vem, dinheiro na conta e, segundo o governador, isso vai se repetir até o final da gestão. Nayara, eu volto já com essa informação sobre Chapada dos Guimarães, que houve liberação sim
dentro da cidade, som ao vivo, estabelecimentos comerciais e também agora adiantando em primeira mão uma operação da GCCO nesse momento em andamento com os envolvidos naquele roubo do Atacadão. Um supermercado aqui, um atacadista aqui na cidade de Cuiabá acabou com um confronto armado e a gente fala sobre essa operação. Nesta manhã de quarta-feira, a polícia já chegou a alguns endereços com os responsáveis e mandantes também que estavam envolvidos nesta ação criminosa. A gente volta já já com mais informações. Até lá. Certo, Bruno, 3 em 1, três assuntos em um, obrigada, viu? Então depois a gente fala do afrouxamento de Chapada dos Guimarães. O Bruno falou sobre a questão, então, Ele falou sobre essa boa notícia, né, do governador Mauro Mendes, de que vai pagar em dia o salário, não é isso? Dos servidores. Esse é um ponto interessante. E sobre uma operação, que ele está indo para essa operação, depois a gente traz mais informações aqui. Olha, o Mauro Mendes, se nós, entre pontos positivos e pontos negativos, a análise que eu faço da gestão Mauro Mendes, é que, sobretudo, ele conseguiu um certo equilíbrio administrativo, financeiro para o Estado. Houve certa competência, algumas medidas que foram eficientes logo no começo da sua gestão, né? Tendo aí o aval, sem dúvida alguma, da própria Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, conseguiu, em meio à pandemia, em meio a uma série de problemas do Estado, necessariamente equilibrar as contas, né? Tentar fazer com que o Estado pudesse rodar um pouquinho mais tranquilo. Isso é fato e a gente precisa reconhecer esse ponto. Claro que houveram falhas com relação ao enfrentamento da Covid-19, a meu ver, né? Posso enumerar várias delas aqui, apesar do esforço do governo em tentar resolver um problema que é novo e foi novo para todo mundo. Com relação às queimadas também, eu acho que houve uma certa negligência nesse sentido, mas enfim, no geral, se você for analisar no geral, você vai perceber que realmente ele conseguiu alcançar esse equilíbrio financeiro e econômico do Estado. Tem que equilibrar também com os poderes, né? Porque sim, a sociedade acaba... eu acho que o enfrentamento maior do governo, isso falta coragem, né? A maior virtude do homem todos, é a né, coragem. Que passam. É a partir da coragem que você consegue tomar decisões assertivas e que possam, de certa forma, né, resultar em pontos positivos à sociedade. É preciso fazer um enfrentamento mesmo junto aos poderes, né, para poder estudar a possibilidade de redução, muitas das vezes, de repasses do 10º, enfim, porque não é possível que o Estado, quando está bem, o repasse é sempre pelo teto, e quando está ruim, em prejuízo, muitas das vezes, com receita baixa, continua o repasse da mesma forma. Eu acho que tem que ter um estudo nesse sentido, né? Certo, deixa eu saber rapidinho, gente, 30 segundinhos o destaque de vocês para hoje. Lúcio, qual que é o seu? Meu destaque aí é sobre a tragédia do Alphaville, né? E a informação de hoje é que a garota que matou a amiga será ouvida pela justiça nesta quarta-feira. E aí, a informação aqui do site Media News é que esta será a primeira audiência relativa ao caso e os depoimentos serão colhidos por videoconferência. Não esquecendo de lembrar que teve uma decisão que beneficiou aí a garota que matou a amiga, né? A garota que matou a Isabelle, né? Ela seria apreendida por 45 dias, mas aí ela conseguiu lá um habeas corpus, né? E acabou não ficando apreendida por esse período, e agora vamos esperar para ver o que é que vai acontecer e saber se vão atender o que está pedindo lá a mãe da Isabelle, né? A empresária Patrícia Ramos Guimarães. Olha, e aí? Não vai acontecer nada? Certo, daqui a pouco a gente fala então do caso Isabelle e o seu destaque, Haroldo? O meu destaque é sobre o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Organização das Nações Unidas. Muito esperado, muito aguardado, inclusive pela oposição, justamente para poder aí entender quais seriam as intenções do presidente Jair Bolsonaro neste pronunciamento para os chefes de Estado. Eu vou falar em detalhes exatamente o teor desse pronunciamento e os pontos positivos e os pontos negativos. Certo. Vamos então para um breve intervalo. Na volta tem mais a Notícias de Frente.